passando por dificuldade para se relacionar aí com os homens? Tá sentindo que parece que a coisa tá sempre batendo na trave e não acontece? Bora conversar um pouquinho então sobre isso? Porque eu tenho algumas diquinhas para te dar para poder pensar aí se não é isso que tá te atrapalhando. De ter um relacionamento lindo, maravilhoso, incrível do jeito que você gostaria de ter, certo? Olá pessoal, meu nome é Liliane, eu sou consteladora e hoje eu venho conversar com vocês sobre relacionamento. Sim, porque é o nosso tendão de Aquiles do século aí, né? Por que tá tão difícil se relacionar? Então bora conversar um pouquinho, porque aqui é um papo de mulher para mulher, com profundidade, que é o que a gente precisa pra gente aí refletir e analisar por que a gente está passando por tanta dificuldade, né? Para ter um relacionamento saudável, encontrar uma pessoa bacana e olhar para dentro, para ver o que a gente também pode fazer para poder facilitar que esse relacionamento aconteça. Então, bora lá? Seguinte, mulheres, o que eu observo, tá? Dentro do processo da constelação familiar, já fiz muitas constelações, já atendi muitas mulheres. E o que eu observo? E também parte de mim, tá? Porque eu também, como já contei pra vocês, tive 2 casamentos. Eu não sou uma mulher de ficar me relacionando muito, né, com várias pessoas diferentes. Eu prefiro algo mais tranquilo, mais sólido. Mas eu atendo muitas clientes mulheres e passando pela mesma dificuldade. E eu gostaria então de compartilhar o que eu observo, o que eu vejo dentro dos processos de constelação, o que aí a gente vê dentro da literatura, dentro da abordagem sistêmica, para trazer aqui para vocês um pouquinho mais de clareza, um outro olhar dessa questão que permeia toda a sociedade, né? Acho que o ponto mais importante, assim, uma frase que nos últimos tempos eu andei estudando muito sobre relacionamento, intensificando ainda mais os meus estudos, porque foi, como eu já compartilhei em outro vídeo, foi uma situação que me aconteceu. Eu finalizei um casamento, uma relação de 10 anos, e então, digamos assim, que eu sofri um pouquinho, né, dentro do contexto todo de separação, e eu precisei estudar bastante para poder entender e me fortalecer, para trazer aqui para vocês também algumas referências, talvez até um pouco diferente do que o pessoal está falando por aí. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava lendo um livro da Bell Hooks, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu posso colocar aqui embaixo para vocês depois, e que ela fala uma frase assim, que o capitalismo lucra com a nossa falta de amor. Isso é uma verdade. Então a gente tem que partir do pressuposto de que assim, a gente não está falando só de estrutura sistêmica, né? Dentro da nossa família, dentro dos nossos padrões, de vários vieses aí. Mas a gente tem que partir do pressuposto que tem alguém lucrando com a nossa dificuldade em se relacionar. E como é isso? É muito mais profundo porque a gente fica triste, deprimido, sofrendo, angustiado, porque a gente não consegue se relacionar e às vezes, né, em muitos casos as pessoas ficam deprimidas, elas ficam infelizes e lógico, aí tem uma indústria que lucra, né, com o medicamento, uma outra indústria que vai lucrar com algum outro aspecto dessa situação e assim por diante. Então assim, já para trazer a reflexão aí pra gente pensar, o capitalismo lucra com o nosso, né, com a nossa falta de amor, nossa falta de troca de afeto, porque a gente foi, partindo do pressuposto que tem um ser maior que nós, que nos criou, a gente tecnicamente fomos aí criados para viver em bando, né, e hoje a gente está isolado, cada um no seu quadradinho hoje em dia, e meio que abandonado, assim. Então, fica, né, uma situação muito fechada e restrita. Então, partindo disso, que a gente acaba compensando a nossa falta de amor, de contato humano com outras coisas, então a gente tem um outro problema. Então, assim, a gente tem aí homens indo para vícios, né? Seja aquele vício de pagar, né, por ter o corpo de alguém,
seja a exposição massiva na internet de corpos também, que consequentemente favorece aí para que esse distanciamento e a objetificação da mulher também aumente e né, vai distanciando o que é real do que é fake, digamos assim. Então tem várias nuances aí. E em contrapartida, para nós mulheres é incutido o quê? Que se a gente não se casar, a gente não é feliz, se a gente não ter filho, não é feliz. Então a gente vai carregando essas coisas, essas situações todas dentro de nós e vai por um caminho muito complicado, muito complicado. A gente acaba colocando o relacionamento como a cereja do bolo da nossa vida. Se a gente não tiver todo o relacionamento, a gente parece que não tem mais nada. Então, dito tudo isso, né, por que essa dificuldade tão grande? Eu quero trazer um ponto hoje, dentro da constelação, né, dentro dos conhecimentos que o Bert adquiriu, e aí eu quero pontuar aqui que eu não bebo só da fonte do Bert, mas a minha função principal, meu trabalho principal é a constelação, mas eu não bebo só das fontes do Bert Hellinger, eu bebo de outras fontes também, para trazer um conhecimento macro para as minhas clientes, para quando eu vou atender as minhas clientes, elas terem bagagem para poder lidar com vários aspectos, né? Dito isso, um aspecto dentro da constelação, eu vejo que esse é um fator primordial dentro da dificuldade de relacionamento, que é o quê? A nossa indisponibilidade. Aqui eu falo tanto da disponibilidade do homem quanto a nossa também. Por quê? Às vezes, o que acontece dentro dessa disponibilidade? A mulher projeta uma necessidade de relacionamento a partir do relacionamento que ela teve com o pai dela. E o homem projeta na mulher o tipo de relacionamento que ele queria ter com a mãe, que ele não teve. E você vai, né, tanto o homem quanto a mulher, vai indisponível para esse relacionamento. Por quê? Porque ele está esperando que a pessoa supra o que o pai ou a mãe não fez, ou que ela gostaria que tivesse feito. A gente não consegue ser assim por outro. Não tem como, a gente não consegue resolver, né, as questões internas do outro. A gente só pode ir com o que a gente é. E aí é que está o pulo do gato. Por quê? Porque se você está indisponível, você vai atrair alguém que reforce a sua indisponibilidade. Reforce as suas dores para quê? Para você afastar aquela pessoa. Então você não vai deixar chegar perto de você alguém que verdadeiramente te queira. Por quê? Porque você está indisponível. Então, quando você está indisponível, sua tendência é o quê? Procurar alguém que também esteja disponível para reforçar aquela dor que você tem interna e dizer, tá vendo? Olha, os relacionamentos não dão certos. Eu não consigo ninguém. E por que eu não consigo ninguém? Porque no fundo, eu estou indisponível. Sim, minha gente, isso é uma coisa tão sutil que a gente nem nota que está fazendo. Nem nota. Eu já vi muitos casos assim de mulheres que já começaram 4, 5 relacionamentos sérios e de repente o homem termina com ela. Ou de repente ela acha um defeito num cara e termina com o cara. E aí aquilo, né, vai gerando uma frustração de poxa, eu não dou certo com ninguém. Poxa, eu não dou certo com ninguém. E eu falo da minha experiência também. No fundo, lá no fundinho do meu coração, preciso dizer também, porque eu também passo por isso, eu também sofro das mesmas dores que vocês. Estou aqui na Terra, sou humana, tô junto. O que acontece? No fundo, a gente também tem as nossas questões lá, e aí acessa lugares de Deus e fala, sabe? Talvez você já tenha escutado por aí assim, mas falam que com a constelação já resolveu tudo. Não, minha gente, não resolveu tudo. Sabe por que não resolve tudo? Por quê? Porque se você olha para a dor, né, olha para a situação lá dentro da sua constelação, mas se você não descolou daquilo, não fez um movimento para ir para onde você gostaria de ir de fato, não resolveu o problema. Entende? Então, quando a gente constela, a gente olha, vê a questão,
resolve ali e dá as costas para aquilo e sai da nossa vida. Muitos de nós não conseguem. Por quê? Porque está fixado no comportamento. Está fixado naquela situação ainda. Então não consegue descolar de lá. E aí é um outro trabalho para poder conseguir sair dessa questão. E tem uma frase clássica do Bert que ele dizia assim, que você tem que tomar pai e mãe até no último dia da sua vida. Porque a gente sempre vai ter questões para resolver com os pais. Sempre, sempre, sempre. E aí, tendo essas questões, o que acontece? A gente vai naturalmente acabar atraindo pessoas que nos ajudem a olhar para essas questões. Então, se observa aí, o que é que está repetindo muito na sua vida? Que está dizendo assim, olha aqui, para essa situação aqui, porque se você não começar a olhar, tua vida não vai andar. Percebe? Então você vai e começa, tá gostosinho o relacionamento, aí bum, de repente termina. Por que terminou? Você tem que olhar para trás dos outros. E aí eu já vou dar uma outra dica, eu vou aproveitar para dar uma outra dica. Você vai muito ansiosa para o relacionamento? Você vai muito ansiosa para encontrar os homens, né, ou as mulheres, enfim. Por quê? A sua ansiedade, ela acaba transparecendo no jeito que você se comporta, no jeito que você fala, no jeito que você anda. Uma coisa que eu tenho aprendido, tá? E eu já vou deixar aqui também para vocês. Eu escutei isso em algum lugar, eu li, eu não me lembro, mas eu tenho tentado trazer para minha vida. O útero, ele se movimenta? Não, ele fica paradinho. É o espermatozoide que vai até o óvulo, certo? A natureza é perfeita. Ela já dá o sinal. O que a gente faz hoje em dia? A gente fica correndo loucamente atrás dos homens. A gente não dá espaço para esses homens agirem. Eu tenho descoberto com alguns homens que eles são hiper inseguros. Eles têm baixíssima autoestima. E a gente fica achando que eles são os caras, e eles não são. Eles são totalmente inseguros. Talvez tão quanto nós, que muitas de nós é totalmente insegura devido ao bombardeio de coisas que a gente sofre o tempo todo. Então, para sua reflexão aí, a natureza, ela é perfeita. A gente tem muito o que aprender com a natureza. Tanto que, vamos analisar em geral, os animais na natureza, é sempre o macho que é enfeitado, que é mais bonito, que é mais colorido, isso e aquilo. Por quê? Porque é o macho que tem que se esforçar para vir atrás da fêmea. É a fêmea que escolhe. O que a gente está fazendo? A gente está deixando que o homem escolha. A gente corre atrás, a gente se expõe, a gente... E veja, não estou bancando aqui a puritana, a conservadora, nada disso. Só que há um movimento aí um pouquinho distorcido. E a natureza não muda. Eu sinto assim, observando, que a natureza não muda. Mas a gente está indo contra a nossa natureza. Talvez para você pareça, nossa, que... Mas analisa. Eu passei bastante tempo analisando esses aspectos. Eu falei, não é? E aí eu vou, contar já assim, umas experiências que eu tive para vocês. Eu vou até fazer um vídeo só sobre isso, porque tem histórias engraçadas. Eu estive em aplicativos, de relacionamento da vida aí, que vocês sabem, os nomes todos. E o que eu observei? Em muitos casos, muitos, é claro que tem o homem que só quer o tananã, é claro que tem o homem também desesperado igual a gente, tem de tudo. Mas tem pessoas legais, sim, tem pessoas que querem relacionamento, sim. Eu já conheci pessoas bem interessantes, que até mantive amizade. E assim, no contexto geral, nós mulheres também precisamos aprender a filtrar e
a gente tem que deixar o homem agir. A gente não pode entregar tudo muito fácil de bandeja para o homem. Tem como eu posso dizer assim, uma moda agora de falar de vasopressina, disso, daquilo, de umas coisas agora na internet. Tá tudo bem, mas o ponto aqui não é sobre a gente ficar planejando o que estimular na cabeça do homem para ele ficar, percebe? O ponto aqui quando o homem quer ficar, ele fica. Ele simplesmente fica. Você não precisa fazer esforço. Então, o quanto antes a gente aprender a ser criteriosa, aprender a analisar, identificar os sinais desses homens, mais rápido a gente para de sofrer. Para de desperdiçar tempo com o homem, muda a nossa postura, muda todo o contexto e mais rápido a gente consegue um relacionamento estável, sólido. E aí, esse mais rápido, gente, até quero abrir um parêntese aqui pra gente tomar cuidado com isso. Velocidade não quer dizer que tenha qualidade. Às vezes, é necessário dar 10 passos para trás e esperar a pessoa agir. E veja que aqui, essa parte em especial, eu falo muito mais para as mulheres. Os homens aqui é outro movimento e aí não me cabe aqui apontar. Mas, em geral, para as mulheres, a gente precisa dar alguns passos para trás. Sim, porque senão a gente não consegue. Não consegue. Né, o pessoal pode dizer, mas isso é muito moralismo, é machismo. Tá, mas quem tá pagando o preço mais alto disso tudo? Quem tá pagando o preço mais alto disso tudo? Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que ter, sabe? Tem que ter uma auto-observação, um auto-critério, porque a gente acaba sofrendo pelo excesso de busca, de não dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Enfim, vou ficando por aqui. Me digam aí nos comentários se fez sentido para vocês. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Gostaria muito da opinião de vocês, o que está acontecendo aí fora, mas na minha experiência dentro dos atendimentos é isso que eu observo. Nas conversas com os meus clientes, é o que a gente vê na constelação. Então, assim, eu acho que é válido trazer para cá esse diálogo e aí ajudando o pessoal a refletir e a gente, como mulheres, né, em união, também refletir sobre esses aspectos. Certo? Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!